Olá pessoal, que Deus abençoe a todos nesta quarta-feira, dia 30 de outubro. Nós vamos orar, depois nós vamos nos preparar para essa grande quarta-feira do sinal do fim com a Santa Ceia. Vamos orar primeiro. Espírito de Deus, em nome de Jesus, prepara-nos, meu Pai, para esse dia maravilhoso. Consagra essa água e consagra os nossos pensamentos. Nós consagramos toda a nossa vida a Ti, para que o Senhor fale conosco, que nós possamos, de fato, transmitir a Tua palavra e transmitir a Tua voz através de tudo que fizermos aqui nesse momento. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, respira bem fundo. Graças a Deus. Amém? Vamos beber dessa água. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar início aqui o nosso dia, iniciando o nosso dia com Deus. Lembrando que hoje é o grande dia da Santa Ceia, Santa Ceia do Senhor, e também estaremos dando continuidade aqui ao nosso propósito da leitura da Palavra de Deus. E hoje estaremos continuando a leitura de Romanos capítulo 2, a partir do versículo 12. E nós, só lembrando que lá no grupo de WhatsApp tem a descrição daquilo que é para ser lido a cada dia, tá bom? Então, aquilo que vocês têm que ler do Antigo Testamento e do Novo Testamento está descrito lá no grupo de WhatsApp, e no dia 31 nós vamos atualizar para o próximo mês, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso propósito. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e vamos, a palavra do nosso Deus, vamos ler juntos aqui a palavra do nosso Deus, que diz assim, está escrito: todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então, a lei tem o papel não só de condenar ou de julgar, mas também de nos trazer, evitar para nós problemas, né? Versículo 13 diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que são declarados justos. Então, a justiça está em ouvir a lei e praticar, ouvir a palavra e praticar. Versículo 14 diz: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Então, muitas pessoas, mesmo sem conhecer a palavra, mesmo sem conhecer as orientações de Deus, são pessoas que já dão ouvidos à palavra, que já fazem aquilo que deve ser feito, e nós, mais ainda, temos que observar aquilo que Deus tem nos orientado. Versículo 15 diz: mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Ora, acusam-os, ora, defende-os. Então a gente vê que, vamos ler até aqui na linguagem de hoje, que mostra até com mais clareza. Olha só, eles mostram que pela maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração, a própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Então a gente vê que quando nós damos ouvidos à voz de Deus, não só através do que lemos na palavra, mas também através daquilo que pesa. Aquilo, por exemplo, quando pesa na consciência alguma coisa, não é ruim, pelo contrário, é bom, porque dá para consertar, e Deus ainda está conseguindo falar. A lei está no nosso coração, a palavra está no nosso coração, e a gente deseja se consertar. Então isso é bom, e às vezes a consciência também defende quando já está tudo correto diante de Deus e da lei. Versículo 16 diz: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, conforme
o meu evangelho o declara. Então, o evangelho, que é a boa notícia de Deus, declara isso, declara que um dia Deus ele vai julgar, mas aqueles que pelos seus próprios meios forem julgados estarão perdidos, né? Na linguagem fiel diz assim: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Na linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz assim: e de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então, aqueles que forem julgados através de Jesus, através do que Jesus pagou preço por nós, serão salvos. Do contrário, se formos julgados pelos nossos próprios merecimentos, estamos condenados. Versículo 17 diz: o que dizer de vocês? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Ou seja, os judeus, eles julgavam que eles mereciam, né? Eles mereciam, segundo a lei, alguma coisa a mais do que os que não eram judeus. Mas, na verdade, nenhum de nós, a partir de Jesus, todos nós temos o mesmo mérito nele, no próprio Senhor Jesus. Esse versículo na linguagem NVI diz assim: agora, se você se diz judeu, apoia-se na lei, orgulha-se de Deus, ou seja, você acaba que você não está entendendo que, como diz no próximo versículo, que é o 18, diz assim: se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Ou seja, às vezes a pessoa ela apoia, como eles, né, se apoiavam muito nos conhecimentos que eles tinham, né? Esse mesmo versículo 18 na linguagem de hoje fala assim: você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Ou seja, então a gente tem que ter esse discernimento que quanto mais nós conhecemos, mais nós temos esse discernimento do que é certo. E temos que ter mais cuidado ainda em ouvir e obedecer à voz de Deus. Versículo 18 na linguagem fiel diz assim: e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Ou seja, nós sabemos que é certo e temos que colocar toda a nossa força para fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus quer que venhamos fazer. Você está entendendo, sim ou não? Por exemplo, no versículo 19, diz assim: e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Então, nós não podemos confiar nos nossos próprios méritos, nos nossos próprios conhecimentos. Nós temos que confiar em Deus. Quando a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem, está falando sobre como é maldito o homem que confia em si mesmo. Nós temos que confiar em Deus. Como diz aqui nesse versículo, na linguagem NVI, diz: se você está convencido de que é um guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Se nós estamos convencidos disso, nós temos que nos policiar mais ainda. Porque se nós estamos orientando, nós temos que ter a segurança que vem de Deus de cada vez estarmos mais buscando a misericórdia, como precisamos buscar, por exemplo, nessa quarta-feira com a Santa Ceia, tendo parte com Deus. Nós vamos buscar essa misericórdia e vamos receber essa misericórdia da parte de Deus para mudar a história da nossa vida, e muda a história da nossa vida quando nós buscamos esse novo nascimento, a salvação, a coisa que há de mais importante que só o nosso Deus pode e quer nos proporcionar. Então, é isso que nós vamos buscar no dia de hoje. Nós vamos buscar nessa Santa Ceia, no alerta do fim, essa salvação que vem do nosso Deus para a nossa vida. Vamos orar para que isso aconteça? Feche os olhos. Espírito Santo,
tem misericórdia de nós e prepara-nos, Senhor, para essa quarta-feira. Prepara-nos para essa santa ceia maravilhosa que teremos. Prepara-nos para estarmos com o Senhor, não só enquanto na igreja, mas em todos os momentos da nossa vida e eternamente quando morrermos ou quando o Senhor nos buscar. Eis-nos aqui, Senhor. Capacita-nos para isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira bem fundo. Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos que vocês desejam tanto bem. E hoje, em todos os horários, 8, 15, especialmente 7h30 da noite, aguardamos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais.